Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Fala Que Vende. Eu tô sempre muito entusiasmado e hoje mais ainda porque o nosso primeiro convidado do dia, ele é corredor, então nós vamos ter bastante coisa para falar sobre esse esporte que é tão maravilhoso. E eu tô aqui também presente com meu irmão Gustavo, seja bem-vindo, irmão. Fala Pedrão, fala galera. Tô muito empolgado também com esse podcast, com o meu irmão. Há tempo já, foi meu primeiro chefe no meu primeiro estágio, então vai ser legal bater esse papo agora em outro momento de vida. Muito bom, muito bom. Pessoal, como a gente falou, nós estamos aqui com um convidado que tem um currículo bem interessante, tá? Uma história bem interessante. Ele que atualmente é corretor de imóveis e também é servidor público já há alguns anos, pai de 3 filhos, marido e ainda maratonista. Então, com certeza vai ter uma história muito incrível para trazer para a gente aqui, não só sobre vendas, não só sobre negócios, mas também sobre superação e família. Então, queria que vocês me ajudassem a receber ele com uma salva de palmas que ele merece, Michael Lima. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, Pedrão. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Para mim, um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês, falar um pouquinho, como você disse aí, do esporte, da vida, do trabalho. Vamos bater um papo legal aí. E, mais uma vez, agradeço muito pelo convite. Muito bom, irmão, muito bom. A gente gosta de começar com a história, então a gente queria saber um pouco mais sobre você, quem é o Michael Lima, né? Um pouco da jornada, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Legal. Então, quem é o Michael, né? Como você bem disse aí, pai de 3, uma de 13, um de 10, um de 8 anos. Sou casado com a Ana Pucci. Já deixar um beijão para ela aí também, claro, Boa, né? muito bom. 15 anos de serviço público eu tenho no Tribunal de Justiça. Assim eu conheci o Gustavo, né? Foi meu estagiário. Para mim é um orgulho ver como ele está hoje, né? Se destacando tanto na advocacia aí. Então, assim, uma pessoa que eu tenho muita estima, assim, gosto muito dele. E para mim foi um prazer quando eu recebi esse convite. E atualmente eu estou atuando como corretor de imóveis. Eu sou sócio da Grola, negócios imobiliários aqui em Campo Mourão. Empresa que eu participo junto com meu amigo, o Cleiton Grola. Infelizmente não pôde estar com a gente hoje aqui. E a gente está há mais ou menos 5 anos no mercado, atuando aqui em Campo Mourão e fora também. A gente tem bastante negócios aqui na região de Maringá, tem algumas coisas no litoral também. Hoje, na imobiliária, temos uma equipe de 11 pessoas, então a gente está em expansão. Somos uma empresa jovem, com algumas ideias diferentes aí dentro desse mercado. Estamos devagarinho crescendo, se desenvolvendo. Então, represento aqui, né, a Grola hoje, negócios imobiliários. Que legal, cara. Muito bom. E o mercado de imóveis, ele tem crescido muito, né? Um mercado, na verdade, que sempre esteve aquecido e recentemente, na verdade, há alguns anos, né? Vem se fortificando, vem se fortalecendo em algumas regiões em específico. E aqui em Campo Mourão a gente vê crescendo bastante, né? Muito. Não só em Campo Mourão, mas em toda a região, Paraná, litoral de Santa Catarina. Então a gente vê bastante. Em Santa Catarina nem se compara, né? Valorização de diferente. imóveis, etc. Mas no interior do Paraná a gente também vê esse crescimento. E, cara, eu gostei muito de um ponto da tua história que é assim, né? Você é servidor público, você continua exercendo a sua profissão dentro do setor público e já há algum tempo, né? E você escolheu fazer essa transição de carreira, embora você não deixou o trabalho de servidor público, você fez uma transição para a profissão de corretor de imóveis, então você começou a trabalhar com vendas de fato. Eu queria que você contasse para nós um pouco sobre essa transição, o que te levou a decidir fazer a sua transição de carreira. Legal. Então, assim, o serviço público, ele é muito... Ele te amarra muito. Então, obviamente, ali você não consegue trabalhar essa parte negocial. Eu sempre gostei disso. Sempre gostei de conversar, de bater papo. E isso ali no serviço público não dá para fazer. Então, hoje, como eu tenho uma flexibilidade de horário, consigo fazer isso, consigo conciliar. Eu vou conciliando as duas funções, até que talvez a parte pela qual eu sou apaixonado mesmo, que é a função de corretor de imóveis, venha suprir e eu possa deixar de vez, né? Tô fazendo uma transição mais segura. Ao invés de largar de vez o serviço público, a gente está indo devagar. Então, eu sempre gostei de ter esse contato com o cliente. E no serviço público a gente não pode fazer isso, né? Ali você trabalha em favor do Estado, obviamente, em favor da população. Você cumpre ali tua carga horária, faz o teu serviço e está limitado naquilo. Na iniciativa privada, principalmente falando em vendas, o céu é o limite.
Então você tem muito espaço para trabalhar, muito espaço para crescer. E no serviço público, infelizmente, se eu faço 10 e o meu colega faz 2, a gente vai receber igual ao final do mês. Acaba sendo um pouco injusto essa questão da produtividade. Muito se fala sobre isso, sobre meritocracia, e é uma real. Então, por mais que a gente trabalhe hoje, por exemplo, no serviço público, eu represento a melhor secretaria, falando do Tribunal de Justiça do Paraná, a melhor secretaria do Estado. Não existe. Você pode... a gente pode consultar os advogados na OAB, enfim. A gente é a melhor disparado do Estado. Mas o chefe da pior vai receber igual a mim, sem problema nenhum, porque o Estado prevê isso. Então a gente não tem você trabalhou mais, você vai receber mais, você fez melhor, você vai receber um bônus. Diferentemente das vendas, né? A gente vê se falar muito que o serviço público ele trava a porta da pobreza, mas também fecha a porta da riqueza, né? Justamente por, mesmo você produzindo mais, você não vai receber mais por isso, né? E no empreendedorismo, em área de vendas, a gente vê, igual você falou, que o céu é o limite. Então, realmente, essa visão é interessante para quem tem disciplina, para quem tem força de vontade, para quem tem fome de crescimento, sem dúvidas, né, o empreendedorismo abre mais portas. E aí eu vi pensando, quero trabalhar com vendas. Por que trabalhar com imóveis? Porque é um mercado que é gostoso. Muito se fala em trabalhar com realização de sonhos. Uma parte, a gente até considera isso, mas é um mercado legal de trabalhar porque você tem um processo para efetivar uma venda. É um tipo de produto que demanda um esforço maior e, consequentemente, a tua recompensa também é muito maior. Falando em valores, enfim, a gente está vendendo o produto mais caro que tem na prateleira, né? Perfeito. Mas como o processo é mais dificultoso, a recompensa também é melhor e acaba se tornando mais gratificante. Claro que nada contra outros produtos que podem ser vendidos em larga escala, mas eu escolhi imóveis porque eu falei, não, se eu quero trabalhar com essa área negocial, eu vejo o mercado imobiliário, já observando essa expansão que o Pedro falou, você vê que o mercado está em desenvolvimento, está crescendo bastante. Eu sou de Campo Mourão a vida inteira, observei isso e tive alguns episódios quando eu precisei aqui, onde eu vi falhas que talvez... na época eu nem pensava em ser corretor, mas eu pensei, se um dia eu trabalhasse com isso, eu não atuaria dessa forma. Tanto falando de venda como de locação. E aí, tive a oportunidade de trabalhar com isso, tentando, né? Daí, junto com o meu sócio, a gente tem sempre essa ideia. Cara, vamos fazer diferente do que tem acontecido pra gente tentar também conquistar coisas diferentes. E a gente consegue ir fazendo, trabalhar um pouco diferente, assim, tá sendo bem legal. A experiência é muito boa. O empreendedorismo, ele é um oceano azul, né? A gente pode trabalhar hoje de diversas formas, com diversos produtos e com diversos serviços. E o Brasil é um país muito rico, é um país com 212 milhões de pessoas aproximadamente. Então, existem as pessoas que vão comprar os produtos e serviços de um ticket médio mais baixo e existem as pessoas que vão comprar um produto ou um serviço de um ticket médio mais alto. Perfeito. E aí entra um ponto muito importante que você falou, que é o tempo de negociação. A importância de você desenvolver as suas habilidades como pessoa e como profissional de vendas para você poder manter esse relacionamento com o seu cliente pensando em um produto de ticket médio alto. Exatamente. E que o tempo de negociação ele é um pouco maior. Então, às vezes, você vai ficar um ano negociando, né? Então, para você ficar um ano conversando com essa pessoa, você precisa ter técnica, você precisa ter prática e, principalmente, você precisa estar em constante movimento para que essa pessoa continue te notando, esse lead continue te notando até ele tomar a decisão de compra, né? Então, faz muito sentido. Perfeito, é exatamente isso. Esse tempo de caminhada com o cliente é o que vai fazer a diferença na hora de fechar esse negócio. Total. E assim, Marco, nessa transição, igual você falou, né, que você, mesmo quando você estava só no serviço público, quando você foi precisar de um serviço nesse ramo, no ramo imobiliário, você percebeu algumas falhas. Então, a gente já vê aí que já tinha uma visão empreendedora, que você já conseguia ter uma visão de mercado. E aí, quando você foi fazer essa transição do serviço público para começar a empreender nesse mercado, quais habilidades você percebe hoje que você precisou desenvolver? Bacana. Eu acho que a primeira delas é a empatia. É entender
como o seu cliente está se sentindo e como você se sentiria no lugar dele. Isso no atendimento em geral. E muito disso eu acabei trazendo do serviço público, porque a minha visão lá era essa, na hora de atender. Porque a história do serviço público brasileiro putz, o cara vai lá, é tratado que nem lixo, porque o servidor público tem aquele salário dele garantido, olha pro jurisdicionado, pra pessoa que precisa, fala, do jeito que eu atender, tô nem aí. Eu pensava, não, vamos atender essa galera bem, vamos dar uma atenção para eles aqui. Nos imóveis é isso. A primeira habilidade que a gente tem que desenvolver é a empatia, de entender o seu cliente, de conhecer o seu cliente, saber como ele está se sentindo e como você pode sanar aquela dor dele ali. Desde a escolha do imóvel, do porquê comprar em determinada região, do porquê trabalhar de certa forma. Então, a primeira habilidade, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, é a empatia. Empatia, ela é uma habilidade pessoal, inclusive, né? Empatia é treinável, assim como a habilidade de vendas é treinável, assim como a comunicação é treinável, né? Porque ser empático nada mais é do que se colocar, como você falou, se colocar no lugar do outro. Perfeito. Então, pensando em vendas, pensando em negócios, no viés dos negócios, ter empatia pelo seu cliente é entender a real necessidade nele. Inclusive, você colocou no teu formulário que tem uma história, né? O Gustavo até comentou que você tem uma história bem bacana que fala sobre isso. É um cliente seu que foi uma venda muito marcante para você e que você percebeu que o que ele queria não era necessariamente a melhor coisa para ele. Queria que você contasse um pouco dessa história pro pessoal aí, pra gente falar um pouco mais disso, sobre a empatia nas vendas. Legal. Teve uma venda que foi bem bacana, foi uma situação... Porque o cliente me procurou querendo locar um imóvel de um padrão mais alto, com um ticket alto também. Eu quero alugar. E aí, na conversa com ele, conhecendo a esposa, olhando o mercado, eu sentei com ele e falei, mas por que vocês gostariam de alugar? Vocês têm condições de... Se nesse valor que vocês estão procurando do aluguel, daria pra gente comprar, pagar uma parcela eventualmente? Não, a gente até tem condições. Então ali eu fui entendendo, mas você tem ânimo de definitividade? Você quer ficar em Campo Mourão? Você quer ficar morando aqui? Ou você vai estar de passagem? Não, eu quero ficar. Então, se eu quero ficar na cidade, se eu tenho uma condição financeira legal, por que não comprar? E ali no meio do processo a gente acabou convertendo essa intenção de locação numa venda de um imóvel com valor bacana. E aí falei, vamos visitar esse imóvel? Ele não tá para aluguel, ele tá para venda. Mas eu acho que ele é a cara de vocês, pelo que vocês estão me contando, pela sua história, filhos e tudo mais. A gente foi lá, visitou, eles efetivamente olharam para aquele imóvel e pensaram, por que não? Por que não? Porque a gente, ao invés de pagar um aluguel de algo que vai ser provisório na nossa vida, a gente não comprar algo que atende a nossa família, que era o imóvel do nosso sonho, e a gente ia adiar aí, sei lá, 2, 3, 5, 10 anos talvez para ele, se ele tá aqui agora. E aí, nesse processo, eles se convenceram, né, a comprar e efetivamente compraram o imóvel, deixaram de pagar aluguel e compraram um imóvel que era ali do jeitinho que eles queriam. Foi uma situação bem bacana. Muito bom, muito bom. E por que, Michael, por que comprar e não vender? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque eu sei que você trabalha com os dois, Sim. Compra e locação de imóveis, e existe os dois no mercado, né, as duas possibilidades. Mas eu vejo muitos corretores de imóveis falando, e até em conteúdos na internet mostrando, fazendo conta do porquê comprar e não locar. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre isso para os nossos espectadores. É melhor comprar ou é melhor locar? Perfeito, Pedro. Excelente pergunta, excelente pergunta. É assim, a gente precisa analisar o contexto e as intenções do cliente. Se a gente partir de um princípio básico de taxas de juros, valor do aluguel, sempre vai ser melhor comprar do que alugar. Financiamento é melhor que aluguel. Eu costumo já repetir essa frase inúmeras vezes, que é melhor financiar do que alugar. Mesmo a Selic alta, mesmo o cenário econômico ruim. O que tem acontecido? No cenário atual, principalmente a galera da geração Z, o pessoal mudou muito o conceito. O pessoal que é um pouco mais velho, ouvia muito dos pais, dos avós, enfim, quem casa quer casa, você precisa comprar, você tem que ter o seu canto ali, o seu pedaço de terra, aqueles ditados lá, quem compra terra não erra. E aí, muito se popularizou, nos últimos anos, a parte de investimentos no mercado financeiro. Então, se a gente olhar aí 10 anos atrás,
quem investia na Bolsa de Valores era aquela galera que tava lá na Bolsa, no pregão, e a galera ligando e compra tal ação. Hoje em dia, o cara, 2 cliques ali, ele tem assessor, a XP tem um monte de assessor aí pra ajudar, o cara não precisa nem dominar muito para investir. E a galera começa a fazer conta. Se eu tenho um investimento que paga 1% ao mês, eu posso pagar um aluguel com esse valor e ganhar um pouco ainda. Só que a visão do imóvel sempre é uma visão de mais longo prazo. Então, assim, o que eu estou pagando de aluguel todos os meses, eu poderia, como foi o caso desse cliente, pagar uma parcela, ter o imóvel para mim, e lá na frente, se eu quiser, eu revendo, eu estou construindo um patrimônio, sem deixar, obviamente, de investir. Então, por que não, talvez, o meu investimento no mercado financeiro não pagar a parcela do meu imóvel? Então, sempre vai valer a pena, sim. Aí, claro, tem situações. O cara não tem intenção de ficar naquela cidade por motivo de trabalho, enfim, tô morando por pouco tempo aqui, não tenho vínculo, não quero nada. Beleza. Mas, ainda assim, eu já atendi clientes que fizeram isso. O cara comprou, eu quero comprar, eu fiz isso, eu vim lá de Toledo, lá em Toledo eu fiz assim. Comprei uma casa lá, fiquei 3, 4 anos, sabia que a empresa não ia me deixar lá. Mas quando eu me mudei, saí de lá, agora eu revendi minha casa e tá tudo certo. Então, tem como ele comprar, investir ali naquela cidade mesmo sem continuar morando. Então, sempre vai ser melhor. Comprar é melhor do que alugar. Faz sentido, Até porque o próprio nome já diz, né? Imóvel. Então, quando a gente pensa em comprar um carro, quando a gente pensa em comprar qualquer outro bem material, a tendência é desvalorizar no ato da compra. Exato. Né? Agora, quando a gente pensa em terra ou quando a gente pensa em imóveis, é muito bom, né? É muito interessante você investir porque não tem desvalorização. Não. Com o tempo, a tendência é sempre valorizar. Mesmo que seja, às vezes, menos por conta da região, mesmo que seja, às vezes, menos por conta do bairro, enfim, indiferentemente disso, sempre vai estar valorizando um pouquinho, né? É o que a gente vê, né? A gente percebe que terra é algo limitado. Então, se você compra um imóvel, ainda mais numa cidade que está em crescimento, provavelmente, independente de onde você comprar essa casa, esse imóvel, a tendência é que valorize. Igual o Pedro falou, alguns menos, alguns mais, mas por quê? Porque terra é limitado. A gente vê em Santa Catarina, por exemplo, você comentou, né, de como está o mercado imobiliário lá. Pô, você pega Balneário Camboriú, não tem espaço. 700% de valorização. Aí isso já foi para Meia Praia, Itapema, agora para Porto Belo também. Então, a tendência de valorizar é cada vez maior. Por quê? Porque a terra está sendo cada vez mais limitada. É lei da oferta e procura. Se tem menos, vai custar mais caro. Total. E o imóvel, assim, raramente vai acontecer. Aí que entra o momento do cliente, de quem vai comprar, ter um especialista. Ter um corretor, alguém que entende do mercado para orientar nas melhores decisões. Mas dificilmente um imóvel vai cair o valor. Assim. O que pode acontecer é dele demorar um pouco mais, por ser uma região, digamos, pior, ele demorar mais para valorizar. Mas cair o valor não vai acontecer. Ô Maico, e chega clientes para vocês com um perfil de investidor, de investir em imóveis? Chega muito. Campo Mourão hoje está vivendo uma demanda muito alta por locações. Nesse lance que eu falei, mudou um pouquinho a cabeça das gerações, o pessoal não está querendo muito comprar, ou tá, por conta das linhas de crédito do financiamento estarem com taxas mais altas, vou esperar um pouco mais. Então, está tendo uma demanda muito alta. E a gente vende muito para clientes que querem comprar, sabendo do potencial de rentabilidade de um imóvel, que é apartamento, casas, compram para alocar. Então, a demanda é muito alta e tem muitos investidores comprando. Eu vejo um ponto aí, né, trazendo porque você falou dessa geração nova e tudo mais. Eu vejo um ponto interessante dentro desse setor de imóveis, dessa visão que as pessoas têm de não quererem comprar mais, né? Por mais que vinham tendo agora, parece que as próximas gerações estão vindo menos com isso. As pessoas são muito imediatistas, né? E quando a gente pensa em imóvel, quando a gente pensa em investimento, a gente sempre tem que pensar no longo prazo. É aquela coisa, eu tenho que viver minha vida hoje com intensidade, com verdade, mas eu tenho que pensar lá na frente. O que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu vou deixar para minha família, para as próximas gerações. Então, eu vejo uma sociedade muito imediatista, vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Perfeito. E esquecendo desse ponto importante que são os investimentos, né? E hoje em dia tem tantas formas, como você falou, tantos especialistas para ajudar com consultoria ou até mesmo para fazer por você, né? Pensando na Bolsa de Valores. Então, eu acho que essa dificuldade das pessoas da geração, em função da tecnologia, enfim, de pensarem à frente, de pensarem com uma precaução,
ela diminuiu. Essa mentalidade, ela mudou e as pessoas estão pensando menos, né? E a, Muito no agora. e a questão do imóvel próprio também, até juridicamente falando, é interessante porque é um bem penhorável. É um bem de Sim. família. Então, se você tem um único imóvel, se você não tem e adquire, esse imóvel, ele tende a ser empenhorável. Ele tá protegido. Está protegido, diferente de investimento, diferente de valores em conta, né, que podem ser penhorados. Mas ô Maico, você contou dessa sua venda em que você converteu um interesse de aluguel em uma venda do imóvel de alto padrão. Como que você faz a abordagem, como você conversa com o cliente para entender qual é a melhor solução para ele, para entender o perfil dele de valor do imóvel mesmo, assim, o que é mais adequado para ele, a capacidade, o que ele está buscando, como que você faz essa abordagem, como você entende ali o que o cliente está precisando? Perfeito. O corretor de imóveis, ele tem que falar menos e ouvir mais. Esse é o ponto chave na negociação. Ouvir mais o cliente para entender o que ele precisa. Então, nesse primeiro contato, nessa primeira conversa, eu vou ouvir. Eu vou ouvir dele. Eu vou ouvir se ele tem filhos, se ele quer morar perto do trabalho, se ele quer morar perto da escola para essas crianças, se ele tem um pet, se ele gosta, se ele preza mais pela segurança, por exemplo, de um apartamento. Então, eu vou entender primeiro o contexto desse cliente para daí saber o que eu posso apresentar. Então, eu tenho, não só falando em valores, porque no mercado imobiliário, a gente tem que observar que a gente não vende só, apesar de a gente vender um produto ali à casa, pelo menos a minha visão é essa, eu quero vender, antes do produto, eu quero vender o serviço. Eu quero vender o meu atendimento. Então, porque o mesmo produto que eu vendo, pode ser que tenha 4, 5, 6 corretores vendendo aquela mesma casa. Perfeito. Porque a legislação permite isso. Então, é normal mais de um corretor trabalhar com o mesmo imóvel. Mas eu preciso que o meu cliente queira comprar comigo. Ele fala, não, eu quero comprar com o Maico porque eu confio nele. E como que ele vai gerar essa confiança? Total. Conversando. Eu vou entendendo, vendo que eu quero, não quero empurrar um produto goela abaixo dele, mas eu quero saber a necessidade da família para daí apresentar a opção mais assertiva. Porque ficar mandando link de produto, todo mundo faz. Você quer demonstrar que está realmente interessado em gerar o melhor resultado possível, em suprir aquela necessidade para a família de forma genuína, né? Exatamente, Acho que esse é um grande diferencial mesmo. Essa é a ideia de você se sentir como cliente. Se eu fosse comprar, eu ia querer que o corretor me ouvisse. Eu ia querer que o cara me entendesse, pô, esse cara tem cachorro, ele tem filhos, por que ele quer comprar? Por que ele precisa de uma casa desse tamanho? Será? Porque antes disso, antes dele saber, ele precisa me escutar. Sim. E é assim que eu quero atuar com os clientes. Teve alguma venda que você percebeu que esse interesse genuíno da sua parte, essa confiabilidade, até o seu posicionamento interferiu, fez diferença, que você percebeu que assim, o resultado só veio porque você agiu dessa forma? Teve várias, assim. O Pedro até falou agora há pouco sobre do tempo. Teve mais de um cliente que eu fiquei mais de um ano atendendo. Olha só. Só que, assim, nesse tempo de construção do relacionamento, chega um momento que o cliente fala, ó, eu quero comprar o imóvel X, por exemplo, que está lá com exclusividade com uma outra imobiliária, com outro corretor. Só que eu quero comprar só com você. Então, o outro corretor, ele acaba se obrigando a fazer uma parceria contigo, porque ele tem que vender, a não ser que ele não quero, tudo bem, é uma opção negocial isso. Sim. Mas de chegar no ponto do cliente falar, eu quero comprar, mas tem que ser com você. Então se vira aí, consegue a casa do jeito que eu quero. Se você não tem no teu estoque hoje, assim, a gente tem um estoque grande lá na imobiliária, mas se eu não tenho, eu trabalho para que o cliente fale, ó, Maico, você não tem, mas eu quero uma casa assim, assim, assim. Consegue. Sim. E isso é bom. Gerando essa confiança no cliente, acaba que os negócios vão acontecendo muito mais fácil. Só que para gerar essa confiança precisa de tempo. De tempo. Eu acho que tempo e disciplina, né? Isso que você falou aí se chama, a gente pode traduzir, autoridade de mercado. Isso aí. Eu acho que isso se faz cada vez mais necessário, principalmente porque você trabalha, como você falou, com um produto, o teu produto, mais pessoas vendem ele. É o mesmo produto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, cara, assim, se você acredita que a disciplina
tem a ver, tem relação direta com a construção de autoridade no mercado. 100%. 100%. A disciplina, para mim, a disciplina é a chave de tudo. Aí a gente já pode juntar esporte, pode juntar a vida e o trabalho na disciplina. Então, mas o que é disciplina? Como eu vou, materializar isso? É criar uma rotina de trabalho, criar uma rotina de atendimento, criar um padrão de atendimento para os teus clientes. E isso aí, eu que sou corredor, traduzo isso no trabalho. Então, para conseguir performar melhor, eu preciso treinar mais, eu preciso me fortalecer, eu preciso comer certo. E para atender? Eu preciso ouvir mais meu cliente, eu preciso entender ele, eu preciso ter o produto, então eu preciso prospectar produtos, eu preciso que o proprietário também confie em mim e fale, não, eu vou confiar nesse cara porque ele me passa segurança para eu deixar um imóvel que custa aí um valor talvez de uma vida inteira sob a responsabilidade dele para ele vender. Então, tudo isso é totalmente uma coisa que a gente vai construindo mesmo e para construir isso tem que manter essa rotina. Muito bom, cara. Eu acho que a disciplina, ela tá ligada a tudo, né? Sim. E até você falou do esporte, eu acho muito legal a gente trazer esse tema atrelado a vendas e negócios, né? O esporte, na verdade, a saúde, ela faz todo o resto acontecer. Todos os problemas deixam de ser um problema quando a sua saúde se torna um problema. Então, você trazer o esporte como algo que ajuda você a melhorar e performar melhor no seu trabalho, com mais disciplina, com mais constância, é muito legal ver isso, né? Inclusive, é um recado para todas as pessoas, às vezes, que estão pensando em começar a se exercitar, ou por que começar a me exercitar. Não é só sobre estética. Exercício nunca foi só sobre estética. Perfeito. Eu acho que a estética na atividade física, ela até te mantém fazendo. A estética com a evolução da performance. Aquilo que você consegue mensurar te motiva. Mas o esporte, a atividade física em si, ela se trata assim da saúde. Só que como é algo que a gente não vê, as pessoas não valorizam de tal forma, né? Então, você é maratonista, não é fácil correr maratona, nós estamos falando aí de 42 quilômetros, um esporte de alto rendimento, alto nível, muito volume de treino, uma carga de treino alta e, principalmente, a necessidade de abrir mão de muitas coisas durante as preparações. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco conosco, cara, como que é essa tua jornada do esporte com o mundo das vendas e dos negócios? O que você enxerga de relação nessas duas coisas? Olha, a relação entre as vendas e eles estão muito atrelados, as vendas, o trabalho com os esportes. Primeiro aquela questão, corpo são, mente sã, tudo vai fluir melhor. E no esporte, quando a gente começa a ver uma evolução, então, para estar tendo esse rendimento esportivo que eu tenho hoje, lógico, não comecei semana passada, é uma construção com paciência, então você vai moldando sua rotina, você vai moldando sua alimentação, você vai modelando o seu corpo, seu coração, para se preparar para aquilo. Isso aí, aplicando no universo das vendas, ele casa perfeitamente. Porque você vai ter que ir se moldando, você vai ter que ir evoluindo. Não é no primeiro dia, no primeiro cliente que você atende, que você já entende. Putz, esse é o segredo da coisa. A gente não nasce pronto. A gente vai se moldando. Então, eu não acordei e falei, vou correr 40 quilômetros hoje. Não dá. Mas já teve 26, né? Hoje teve 26. Mas assim, corri 10 bem, corri 5 bem. Agora corri 20, então posso ir crescendo devagar. Total. Nas vendas a mesma coisa. Tem clientes que talvez há 2 anos atrás eu não tivesse preparado para atender. Talvez determinada leitura eu não fazia no começo. E eu comecei a aprender no mercado, vendo as coisas acontecendo, falando, não, agora eu tô pronto. Agora, praticando, né? E executando. Eu tô pronto para atender o cara dos 40 quilômetros. Até... Talvez 3, 4 anos atrás, eu poderia atender um cara de 5 só. E não se trata do valor do produto, se trata do perfil do cliente. Perfeito. Porque tem aquele cliente que quer comprar um produto que é um ticket mais baixo, um Minha Casa Minha Vida, que também demanda a mesma atenção, demanda o mesmo cuidado. Então, tudo isso é construindo conforme o tempo. Cara, tem um livro que chama Efeito Cumulativo. Vocês já leram esse livro? Não li ainda. Esse livro, Efeito Cumulativo, ele fala muito sobre isso. Sobre o efeito que você tem na sua vida devido a um acúmulo de coisas que você faz diariamente.
E eu vejo muito isso em todas as áreas da nossa vida. Se você for para academia 7 dias só, você não vai ver resultado. E se você também não tiver uma constância, de nada adianta você ir um ano inteiro, só que você vai 2 vezes por semana. A mesma coisa numa preparação para maratona, a mesma coisa numa dieta. Tudo se acumula no nosso corpo. Aquilo que a gente emana e o que a gente faz se acumula. Então, se você treina constantemente, vai acumulando performance, vai acumulando disciplina. Se você se alimenta bem, você acumula saúde. Se você compila um conjunto de ações diárias, pensando no seu trabalho, você acumula faturamento, você acumula vendas, você acumula crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, é muito legal entender isso, né? É muito importante entender isso, que o efeito cumulativo que as coisas têm na nossa vida são muito grandes. Sim. E sejam elas boas, coisas boas, ou sejam coisas ruins. Tudo aquilo que você faz expande, tudo é um hábito. Exatamente. E se você tiver hábitos bons, você vai acumular coisas boas. Se você tiver hábitos ruins, você vai acumular hábitos ruins. Isso né? que você Perfeito. falou tem total relação com o que o Michael trouxe em vários pontos aqui hoje, que é que o médio e o longo prazo sempre vão pagar melhor. Então, uma coisa que a atividade física, o esporte, principalmente em alta performance, o que ele nos ajuda, uma característica que é essencial, tanto na área do empreendedorismo, das vendas, quanto no esporte, a resiliência. É continuar fazendo a mesma coisa, mesmo quando você não está num dia bom, mesmo quando você fica uma semana sem vender, quando você fica um mês sem vender. E eu sei que na área, no mercado imobiliário, isso acontece, mas é permanecer resiliente. Perfeito. A consistência somada à resiliência faz você chegar mais longe, faz você alcançar os seus objetivos, que muitas vezes só podem ser construídos no longo prazo. Então é muito importante ter a constância de continuar fazendo essas atividades diárias que você trouxe, que vão sendo acumuladas e nos mantém motivado também. Então, hoje, com a sociedade, como a gente estava falando, que é um pouco mais imediatista, é difícil eles serem resilientes. A gente vê que a resiliência é uma característica que falta na sociedade de hoje e que o esporte... aqui nós estamos numa mesa onde todo mundo gosta bastante de esporte, vocês mais na corrida, Graças a Deus. eu no tênis, todos nós na musculação, Legal. mas o esporte ele traz essa resiliência, ele traz essa característica que é essencial para a gente ter sucesso em qualquer coisa da nossa vida. Total. Sim. Além do esporte, o que mais você faz, Michael, para se desenvolver como pessoa e como profissional? Olha, para se desenvolver profissionalmente, eu procuro sempre estar estudando com os melhores do mercado imobiliário nacional. Seja mentoria, sejam cursos dessa galera. Então, assim, Ricardo Martins, um cara muito bom. O Fábio Wayne, um cara bom demais. Israel Pires. Então, eu costumo... Sempre quando eu vejo oportunidade, assim, esses caras abriram mentoria, vou lá, vou fazer parte da turma. Porque os caras estão em outro nível de experiência, de mercado. Então, isso é muito legal. Muito legal. Assim, eu gosto de estudar sempre com quem é muito bom. E sem contar a parte jurídica. Então, hoje eu estou fazendo pós em Direito Imobiliário para entender um pouco melhor sobre também. Não atuo como advogado, não tenho OAB ativa, nunca advoguei, né? Mas para poder ter aquele plus ali para o meu cliente, para entender um pouco mais sobre o que eu estou falando, porque isso talvez fica para um outro episódio, mas a parte jurídica dos imóveis é muito importante também. Apesar de a gente ter um departamento jurídico bacana na imobiliária lá, é bom entender porque, como você falou da geração imediatista, às vezes o cliente quer na hora, ele não quer, peraí, vou perguntar pro meu advogado. Ele quer ouvir ali, então se eu puder entregar isso, é bom. E outra, né? Experiência. Nesse processo de venda, a gente falou de confiabilidade, do cliente ter confiança em você. Se você já consegue dar esse suporte jurídico para ele, com certeza vai ser um diferencial no mercado. Então, tudo o que você entrega, que o mercado pensa como ser obrigatório no mercado imobiliário, por exemplo. Se todo mundo entrega aquilo, o que o mercado não está entregando que eu posso entregar? Se você entregar a parte jurídica, com certeza vai ser um diferencial pro teu negócio. Aí o cliente, quando ele vai te indicar, ele fala assim, pô, fala lá com o pessoal da Grola, fala com o Michael, porque o Michael ele vai conseguir te dar um suporte jurídico, essa dívida tua, às vezes tem uma penhora no imóvel, você vai conseguir atender esse cliente com qualidade. Sem gerar nenhum ônus maior para ele e tá confortável porque ele tá recebendo ali, na hora que ele precisou, ele já tinha de bate-pronto ali. Total. Cara, eu fiquei muito curioso enquanto você falava aí sobre acertos, né? Porque até agora a gente falou sobre acertos, né, no mercado
de imóveis no setor imobiliário. Eu queria que você falasse para nós a respeito de algum erro muito comum que você vê, que você observa constantemente os corretores fazendo. Ó, eu acho que existem vários pontos, né? O erro mais comum do mercado imobiliário é pensar primeiro no produto do que no cliente. Se você pensar primeiro no produto, você vai errar, porque o cliente vai comprar com quem pensa nele. Ele vai comprar com quem entende a vida dele. Então, assim, eu vendo um produto, mas antes de entregar, eu tenho que entregar o atendimento, eu tenho que entregar o que o cliente quer. Porque talvez nem ele sabe ainda qual que é o produto que ele quer comprar. Legal. Então, eu não posso entregar produto. Então, entregar... isso é um erro clássico, assim, do mercado imobiliário. Porque tem muito corretor, tem muita gente trabalhando, mas pouca gente atuando dessa forma. Pensando primeiro no cliente para depois pensar no produto. Sim, e a gente escuta tanto isso, né? As pessoas até acham que é balela, né? Que é clichê. Pensa no cliente, pensa no cliente. Mas, de fato, é o melhor caminho. Eu arrisco dizer Sim. que é o único caminho, né? Para uma Sim. venda ser bem sucedida. A venda, ela começa nos primeiros 3 segundos. Então, a gente tem 3 segundos que chama de quebra-gelo, né? Você tem 3 segundos para quebrar o gelo com uma pessoa e aí você pode criar rapport, ou seja, criar conexão com ela de várias maneiras. Falando do trabalho, falando da família, falando da ocupação, do que ela faz nos momentos livres, né? Nas horas vagas. Mas a venda ela começa nesses 3 segundos, então se você começa ela vislumbrando só o final, o valor que vai cair na tua conta, o quanto você vai ganhar, você acaba deixando de forma inconsciente muitas vezes o seu cliente do lado e isso prejudica você na hora do fechamento. Sim. Então a primeira etapa, que é o quebra-gelo, você consegue se sair bem, você vai querer vender, tal, vai estar todo empolgado. Só que você não vai conseguir esclarecer toda a visão, todas as dúvidas que o seu lead tem. E na hora do fechamento, o fechamento paga por uma má prospecção, por uma má abordagem. Né? Então você não vai conseguir, talvez, fechar essa venda justamente porque você pensou primeiro no valor, primeiro no produto e depois na necessidade do cliente. Né? Não, e outra coisa, né? Você entender bem o que o cliente quer, você pensar no cliente, com visão de mercado, você consegue agregar até outros serviços ou produtos no teu negócio, no teu portfólio. Por quê? Porque se você busca realmente entender o cliente, às vezes você atende ele está buscando um imóvel ou pensando em outras áreas, por exemplo, na advocacia, ele está querendo determinado serviço, mas eu estou percebendo que esse cliente que procura esse determinado serviço, ele também precisa de outra coisa. Sim. Perfeito. E daí eu começo a perceber isso e eu falo assim, então vou incluir esse serviço na minha esteira de produtos, ou na minha esteira de serviços. Por quê? Porque o cliente me trouxe isso. Então, o cliente, além dessa importância que a gente falou aqui, da gente pensar no cliente, né? Ele também é um cara potencial para nos ajudar a pensar no nosso próprio negócio. Perfeito. No que nós podemos entregar a mais, aonde nós estamos deixando dinheiro na mesa. Exato. O cliente mostra isso para nós. Exato. É isso aí. Total. Michael, a gente está se encaminhando para os finais, temos ainda mais alguns minutinhos e eu quero fazer algumas perguntas agora, puxando um pouco mais para a parte de propósito, de motivação, né? E eu queria saber, assim, a primeira pergunta, antes de você começar a empreender, antes de você começar a trabalhar como corretor de imóveis, você já acreditava que você sabia vender? Qual era a sua visão sobre vendas, de que venda é uma habilidade, de que venda é treinável, venda é dom? Qual era a sua crença em relação a vendas antes de você começar a trabalhar com vendas de forma efetiva? Eu acreditava que eu poderia me sair bem nisso, mas a minha visão era equivocada. Eu achava que era dom, eu achava que era talento. E hoje eu vejo que não. Porque, assim, o talento, ele te ajuda, obviamente, mas o que manda é a disciplina. São os processos, é rotina. Então, assim, minha visão sobre vendas era, se eu sei conversar, eu vou saber vender. Não é isso. A gente precisa ter disciplina, precisa ter um processo bem estruturado para daí sim conseguir vender. Legal. E T. Harv Eker fala no livro dele, Segredos da Mente Milionária, que como você faz uma coisa é como você faz todas as outras, né? Então, se você, como você falou, a disciplina ela vence o talento, ela supera o talento. Sim. Se você não tem disciplina, voltamos para esse assunto, né? Se você não tem disciplina, você não consegue desenvolver algo. E para descobrir qual é o seu talento, você precisa de tempo. E às vezes você não tem um talento necessariamente em algo, mas você tem a facilidade de aprender as coisas. Né? Então, eu concordo com você, a disciplina vence o talento, cara. Faz muito sentido. Total.
Como que você organiza a tua rotina, irmão? Você tem 3 filhos, você tem uma mulher, né? A gente sabe que não é fácil hoje criar uma família no Brasil. Não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, pensando em Sim. custos, né? Como que você organiza essa tua rotina de servidor público, empresário, pai de 3 e marido? Cara, tem que ser regrado. Tem que ser regrado. Então, pra começar, tem que treinar de madrugada. Vocês perceberam que o treino é o primeiro, né? O treino... Não dá pra treinar às 6 da tarde, não dá pra treinar às 6 da tarde. Então, assim, realmente tem que ser tudo programado. Porque senão faltam horas do dia. Aquele negócio, se você não for organizado, claro, vai faltar hora de qualquer jeito. Mas tem que ter programação, é filho pra levar na escola, é tarefa pra fazer, é cachorro pra passear. Então tem todo um processo. É pai de pet também? Pai de pet também. Faltou falar do pai de pet ainda. Verdade. Mas tem que ser para organizar essa rotina. E tem os clientes que querem atendimento imediato. Então tudo tem que ser com agenda, tudo tem que ser bonitinho ali. Minha secretária me ajuda bastante também nisso aí. Legal. Então, organização. Muito bom, cara, muito bom. A organização é tudo, né, Gustavo? A gente já falou aqui em outros episódios com outras pessoas, outros convidados, e a gente sempre vê que a organização, ao mesmo tempo que ela é o que muda todo o grande negócio, é o que muda toda a rotina de alguém que se dispõe a se organizar, ela também é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Sim. A organização é o que deveria ajudar, mas muita gente tem dificuldade de começar. E eu acredito que a organização, como você falou, ela é muito regrada. E nós podemos começar com uma simples agenda, né? O celular está na mão o tempo todo. Claro. A gente tem uma parte do cérebro que é o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, né? E ele não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, você vai estar executando uma atividade aqui agora e uma agenda, um lembrete, ela vai te lembrar de algo que você tem que fazer depois. E eu vejo muitas pessoas confiando na cabeça. E, cara, no mundo que a gente vive hoje, tanta informação, tanta velocidade, a internet permite tanto acesso. Eu acho que a agenda ela é um excelente primeiro passo para você começar a se organizar. Senão a gente vai esquecer. É fundamental, até porque eu vejo muito as pessoas, independente da área de negócio, as pessoas chegam no dia e elas sentam na mesa e ela fala assim, tá, o que eu vou fazer? E ela vai fazendo o que vai surgindo de demanda. Se você não se organiza de forma intencional, como por exemplo, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Na quarta eu vou fazer isso, isso, isso. Porque é isso que vai me levar ao crescimento. Então, se você não tem uma rotina, uma agenda organizada intencionalmente para você crescer e evoluir, você só vai ficar todo dia apagando incêndio, respondendo demanda de clientes que surgem, porque todo dia vai surgir demanda. Sim. Seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu negócio. E você vai virar um apagador de incêndio, vai estar sempre ocupado, mas não vai sair do lugar. Total. Michael, pra gente fechar, cara, 2 perguntas. Qual que é o seu propósito de vida? Boa pergunta. O meu propósito de vida primeiro, né, viver bem, proporcionar boas coisas para minha mulher, para os meus filhos e deixar um legado. Deixar um legado para não ser só mais um que passou aqui pela Terra. Legal. Então, o meu propósito é deixar um legado. Legal. Seja no esporte, seja no trabalho, seja para os meus filhos, mesmo para minha família, mas deixar um legado é um bom propósito. Legal, legal. Eu queria que você deixasse para fechar uma dica para a galera que está assistindo a gente aqui hoje, que ficou até o final. Você que é uma pessoa que lida com tantas coisas, família, coisas pessoais, trabalho. Além disso, tem experiência no setor público e também agora empreendendo em paralelo. Qual é a dica que você dá para as pessoas que atualmente talvez não necessariamente estão no setor público, mas estão em um negócio, estão em um emprego, em um trabalho, tem todas essas mesmas semelhanças que a sua rotina, família, cachorro, casa, filhos, mulher, e estão pensando em abrir o próprio negócio? Qual é a sua dica para essas pessoas? A dica que eu dou para as pessoas é possível. É possível. Pode parecer complicado, e realmente é complicado. Mas é possível, desde que você consiga se organizar, consiga estar bem consigo mesmo, consiga organizar a sua rotina, é possível. Se você tem vontade, se tem um desejo, acredita nisso, né? E assim, a nossa vida, ela é feita de escolhas, de acertos e erros. Então, é melhor você depois se arrepender por um erro cometido do que por uma não tentativa. Então, acredita em você, que dá certo sim. Perfeito, perfeito. E começa, né?
Começa. Igual o Michael, há 5 anos atrás, mesmo ainda no serviço público, ele começou. É. E hoje as coisas estão acontecendo. Então, se você, de casa, também está, seja no serviço público ou no regime CLT, prestando serviço para alguém, mas tem esse desejo de empreender, tem esse desejo de trabalhar com venda, começa. Começa da onde você está, do lugar que você está, e aí a coisa vai acontecendo. Total. Perfeito. Até porque eu acho que para fechar é entender que venda não é um fechamento de contrato, né? Eu acho que a venda, ela é abrir um caminho para aquela pessoa, um novo caminho, uma nova oportunidade. Isso aí. Quando nós falamos de uma venda consultiva, de bons vendedores, você ser um bom vendedor é você literalmente entregar uma nova oportunidade, um novo caminho para aquela pessoa dentro daquilo que você tem a oferecer. Muito bom o papo. Esse foi mais um Valeu. episódio do Fala que Vende. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer de novo o final. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Fala que Vende. Parabéns por você ter ficado até o final. Espero que tenha feito sentido para você. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Maicon, tanto da empresa quanto pessoal, se você tiver interesse em se conectar com ele. E, irmão, muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom o papo contigo. Agradeço de novo, Pedro, Gustavo, pelo convite. Muito gostoso. Passou rápido, voou nosso tempo Passou aqui. rápido. E até uma próxima. Obrigado. Legal, bom demais. Segue o nosso canal, clique no sininho, ativa a notificação e eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Tchau. Valeu. Bom demais, Aê, hein? bom. Que isso, voou do 10h50 já, maluco. 50 minutos de episódio.